Bem-vindo ao 43º dia do caminho da Páscoa. 43 passinhos demos até agora e hoje é o último passinho dessa caminhada, mas não obrigatoriamente o último na nossa caminhada em direção a Deus, querendo conhecer mais sobre Jesus e nos aproximarmos e criarmos mais intimidade com Ele. A leitura de hoje ela é um pouquinho desafiadora, né? Porque vamos ler o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que ele ainda não se cumpriu, é um livro que é sobre revelação, sobre profecias. E é difícil a gente conseguir entender algumas coisas quando a gente olha só para o tempo de hoje. Mas a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito pelo apóstolo João e ele foi arrematado, como ele mesmo diz no livro, ele foi arrematado ao terceiro céu. E lá ele viu Jesus, viu o trono, viu os anciões, viu o anjo. E não é esse anjinho bonitinho que a gente tem em mente, que a gente tem desenhado como a imagem do anjo que veio da arte renascentista. O anjo que ele descreve tinha 7 olhos, 4 asas, totalmente diferente do que a gente imagina. Mas a gente tem que lembrar também que ele descreveu dentro do que ele conhecia, dentro do que ele tinha de vocabulário, de conhecimento e do que ele já tinha visto até então. Então, muitas coisas que ele descreveu de uma forma, hoje nós descreveríamos de outra, porque temos alguns conhecimentos que ele não tinha naquela época. Mas vamos lá para a leitura de hoje? Mas você já sabe, né? Antes de começar, pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu marca-texto, tudo o que você vai precisar para esse momento e não perca nada, o que Deus ainda quer falar com você, falar o seu coração hoje. Então, a leitura de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 5, e vai dos versículos 6 ao 14. E ele começa assim: Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então, aqui é a primeira revelação que João faz. Ele já tinha visto anjos, já tinha ouvido sobre as igrejas do Antigo Testamento, do Apocalipse, né? E agora ele vê um cordeiro no trono. E a gente fala muito, né, que Deus está sentado à direita de Deus Pai, que Ele está no seu trono, que Ele é rei, que Ele reina para sempre. Mas quando a gente vê uma leitura como essa de João dizendo que ele foi ao terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu e viu no trono um cordeiro, não tem como a gente não ligar esse cordeiro ao cordeiro da primeira Páscoa que a gente leu lá no começo, o cordeiro dessa Páscoa que a gente comemora hoje, que é o cordeiro perfeito, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele continua vivo e ele continua reinando, e hoje mais do que nunca. Como a gente viu ontem, todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus. E é esse cordeiro que está aqui sentado no trono e olhando para a gente e vivendo junto com a gente. E ele continua assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 Espíritos já é uma profecia que tem lá em Isaías, né? Que ele fala dos 7 Espíritos de Deus que está sobre toda a terra. E o Isaías fala que os 7 Espíritos são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor a Deus. Não quer dizer que um Deus só ele tem vários espíritos. O que ele está querendo dizer aqui é que o Espírito Santo ele se manifesta em cada um de forma diferente. Lá na carta de Gálatas, de Paulo à igreja de Gálatas, ele vai falar que os dons do Espírito Santo são dados conforme a sua vontade. Então, não é porque eu tenho o Espírito Santo, eu acredito em Jesus, confessei a minha fé nele, né? Eu aceitei para ser o Senhor da minha vida, que eu vou desenvolver todos esses dons, né? O dom de sabedoria, o dom de entendimento, o dom de conselho. Não, eu posso desenvolver só um. E esse como tem lá na carta de Coríntios, né? Que eu faça para a honra e glória do Senhor. Né? Que não sei que os dons que são dados a mim não é para me engrandecer, é para engrandecer a Deus, para que mais pessoas o conheçam, que mais pessoas entendam sobre o reino.
E é por isso que estamos aqui, passinho a passinho, passando pelas Escrituras. Porque quanto mais a gente souber, mais a gente vai conseguir transmitir para outras pessoas que ainda não têm esse entendimento, que ainda não tem, nunca ouviu falar, muitas vezes. E mais pessoas conhecerão e ouvirão sobre o reino. E continua assim. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 7 seres viventes e 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos, e entoavam novos cânticos dizendo. Então aqui a gente vê que o Cordeiro, ele foi lá, pegou o livro da mão daquele que estava sentado, a mão direita daquele que estava sentado. Então na hora que foi dado a Jesus todo o poder dos céus e da terra, também foi entregue a ele o livro da vida, né? Que lá na frente a gente vai ver que todos nós temos uma página nesse livro da vida e é nela que seremos julgados um dia. Quem irá nos julgar é o próprio Jesus, não é A, B, C, D, quem quer que seja, o próprio Jesus que um dia irá nos julgar, né? E é o que eu digo, o julgamento de Deus não é só pelo que a gente faz, é o que a gente deixa de fazer, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, a gente julga o outro só pelo que a gente vê. Um dia Jesus vai nos julgar pelo que os outros não veem, mas que ele entende, que ele conhece em profundidade tudo o que somos. E quando ele diz aqui que os anciões que estavam com as taças, né? Cada um tinha as taças cheias de incenso. Isso aqui também está lá em Salmos. Tem uma passagem no Salmos 141 que diz: suba a tua presença, a minha oração como incenso. Então, tudo no Antigo Testamento tinha muito isso de queimar incensos, né? Para que subisse, as ofertas subissem como aroma suave de incenso ao Senhor. E hoje, as nossas orações sobem ao Senhor como esse aroma suave. Ele se alegra muito quando paramos e conversamos com Ele, oramos. Ele recebe as nossas orações em taças de ouro. Não é solta ao acaso. Ele recebe como joias preciosas que são postadas ali. Tem um aroma suave para Deus as nossas orações. Não interessa se é de agradecimento, se é de angústia, se é de lamentação, se é de pedidos. Uma vez que paramos e oramos a Deus, Ele recebe de bom grado, Ele recebe com o coração cheio, como o que há de mais precioso para Ele. E aqui mostra tanto os anjos como os anciões. Os anciões, né, são os 24, 12 são representantes das 12 tribos de Israel e os outros 12 são os 12 apóstolos. Então, estaremos representados lá pelos 12 apóstolos, aqueles que começaram a falar sobre Jesus, a levar o evangelho, as boas novas para o mundo, que foram escolhidos pelo próprio Jesus para viver ao lado dele. São esses que nos representam na nova aliança diante de Jesus. Mas também estarão as 12 representantes das 12 tribos de Israel. Deus é um Deus da aliança, não é um Deus de contrato. Contrato a gente quebra, aliança não. Então, a aliança dele com o povo judeu, com o povo escolhido, separado por ele, continua viva, né? Lá, quando a gente chegar no céu, terá gente de todos os povos e todas as nações, porque a sua vontade é não perder nenhum dos seus. E eles entoavam cânticos dizendo: divino és de tomar o livro, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para que o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então aqui ele mostra mais uma vez que Deus não faz distinção. Ele quer que todos de tribos, línguas, povos e nações o conheçam, o busquem e que um dia estejamos todos reunidos diante dele. E aqui quando ele diz, né, que Deus constituiu reino e sacerdote, isso também já estava lá em Êxodo, antes
lá em Êxodo que ele fala, né, que vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então aqui já era um plano de Deus que todos nós reinássemos aqui na terra como sacerdotes, com uma nação santa, um coração voltado para Ele, o louvando, entoando novos cânticos para Ele de adoração, dizendo que Ele é digno, reconhecendo a grandeza desse Deus que tanto nos ama. E continua assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Imagina a quantidade de pessoas que não vai estar lá no céu, louvando ao Senhor, junto com os anjos, com os anciões, com os seres viventes, com todos os seres celestiais, entoando um único som. E essa quantidade também já tinha sido falada sobre ela. Lá no livro de Daniel, ele fala desses milhares de milhares, milhões de milhões, né? A quantidade que seria uma imensa população, que seriam muitas pessoas lá no céu, diante do trono, louvando ao Senhor e o adorando. Para você ver a importância do louvor e da adoração a Deus. Isso não é bajulação. Ah, mas Deus não precisa disso. Não, Ele não precisa, mas a gente precisa. Quem precisa é a gente para reconhecer a grandeza dele, para nos lembrar que estamos abaixo dele, que ele reina sobre nós. Entoar cânticos a Deus, louvar, o bem dizer, dizer que ele é maravilhoso, que ele é dono de tudo, que ele é o Criador. Não é para engrandecer ele, não, ele já sabe que ele é. Mas quem precisa ser lembrado de tudo isso sou eu, é você. Somos todos que estão nessa caminhada rumo ao céu, rumo à santidade, temos que passar pela cruz de Cristo para chegar ao Pai. Nós que temos que lembrar do sacrifício dele, nós que temos que lembrar o quanto custamos caro para Deus. Nós fomos comprados a preço de sangue. E aqui é dito mais uma vez: com o teu sangue comprastes para Deus. E ele comprou quem? De pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele não comprou só o povo judeu, ele não comprou só os que viriam a ser os cristãos, o que era grego, o que era romano, o que estava em Efésios, o que estava em Coríntios. Não, ele comprou todos aqueles. Todos nós somos comprados. Agora, acessar o Pai é reconhecer esse sacrifício de Cristo, é passar pela cruz, é entregar o nosso coração para aquele que já nos comprou. Nós pertencemos a Ele, mas Ele é tão Senhor, digamos assim, é tão gentleman, que Ele só vai tomar posse do que é dele, se nós permitirmos. Então, que a gente abra mão de ter o controle das nossas vidas, que a gente abra mão de ter a certeza de tudo, de querer saber sobre tudo. E coloque a nossa vida, nosso coração, nosso futuro, nosso destino na mão daquele que realmente sabe. E continua assim, né? Esses milhões e milhões, milhares e milhares proclamavam em voz alta assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, digno é ele de receber o Espírito de Deus, de se tornar um com o Pai, né? De receber todos numa única unidade, ele ser esse que ele é. Então, aqueles que já estão lá, ou que estarão lá, um dia vão estar dizendo a todo momento: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Ele que é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, o nosso melhor, o que temos de melhor, ele que é digno de receber. E continua assim: então, ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Então, essa passagem está falando muito da presença de Jesus ali no trono, ele reinando, ele como rei, ele vivo,
né? O cordeiro que foi morto aqui, hoje ele vive e reina lá no céu. E um dia, só que é um céu que não é um céu longe, é um céu que nós estamos juntos dele. Aquele que crer nele já está vivendo parte do céu aqui na terra, porque ele se faz presente. Né? Ele não é esse. Quando a gente lê uma passagem dessa, que a gente está acostumado a escutar, que ele está sentado à direita de Deus Pai lá no céu e há de vir a julgar, cria uma barreira, uma distância tão grande. Mas quando a gente entende que tudo isso ele fez por amor e que ele quer estar perto da gente, essa distância ela vai diminuindo, a gente vai buscando a Deus, buscando ter o entendimento de quem é Jesus, buscando conhecê-lo, buscando ter essa unidade com ele, e essa distância vai encurtando. Esses 43 passos que demos nesses 43 dias, um dos principais objetivos era nos aproximar de Deus, nos aproximar de Cristo, a gente conhecer mais quem Ele é e querer mais e mais, ter sede de conhecê-lo. Aquele que tem sede, vem a mim, que será saciado. Isso são palavras do próprio Cristo. Todos nós que ansiamos conhecê-lo, que a gente o busque e Ele vai se revelar, Ele vai se apresentar. Ele vai se mostrar o quão grande, o quão misericordioso e o quão amável Ele é. E que Ele quer ter você perto dele, não quer ter você longe. Lá no primeiro dia, eu disse, né, que para quem não era esse caminho da Páscoa, que era para quem queria ficar no raso, continuar com a fé, sem entendimento, que estava, né, que não queria se aprofundar nas escrituras, que não queria se aprofundar na palavra. E passaram-se 43 dias ouvindo falar desse cordeiro, do cordeiro do Antigo Testamento, que Cristo já estava presente lá, já era anunciação do que ele faria, o cordeiro do Novo Testamento, que é o próprio Cristo, e agora estamos vendo um novo cordeiro, o cordeiro que está vivo no céu, que ele foi morto, mas que ele vive no céu. Então, nada que aconteça, não existe nada no mundo que possa fazer com que ele deixe de existir, porque como vimos também, ele é atemporal, né? Ele não vive no nosso tempo, ele é infinito, né? Ele vive na eternidade, ele é eterno. Então não existe nada que aconteça, nada que faça que vai fazer com que ele deixe de existir. E é junto dele que queremos estar, é junto dele que devemos procurar estar, vivendo, buscando a santidade. Ser santo não é não errar, é ser separado para Deus. Então, que a gente viva sendo separado para Deus, deixar que a nossa mentalidade seja moldada pela palavra e que a gente não se molde às coisas do mundo, mas às coisas do alto. Se é lá que queremos viver para sempre, se é lá que queremos estar na eternidade, então que a gente viva como se já estivesse lá, na certeza que essa é a vontade de Deus. Eu espero que você tenha gostado desses passos, que você tenha se aprofundado um pouco mais nas escrituras, visto o quanto é prazeroso seguir esse caminho, ter esse contato, nem que seja um pouquinho, um versículo, uma leitura mais longa, dependendo do seu tempo, por dia, e que ali Jesus vai se revelando, ele vai se mostrando, o Espírito Santo vai tomando o espaço dele dentro do nosso coração e coisas vão saindo. A nossa caminhada termina hoje, mas com o Cordeiro vive, a caminhada daqui para frente é com ele. Então não perca esse hábito de buscá-lo diariamente. Amanhã eu não vou estar aqui para lhe lembrar, mas que amanhã você pegue sua Bíblia, você pegue seu caderno, seu marca-texto, sua caneta, seu lápis e tudo que você vai precisar para sentar, ler a palavra e deixar que ele fale ao seu coração. A nossa caminhada termina aqui, mas com ele vai muito mais além. E eu espero encontrá-lo em outro caminho para mais estudo, mais leitura e para que a gente se aproxime mais e mais desse Jesus que nos ama tanto. Que Deus lhe abençoe e até breve.